O presidente Lula criticou o sistema de austeridade e afirmou que o modelo não deu certo em nenhum país. O economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, conversa agora sobre esse tema com a gente. Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Quando o presidente Lula tem um discurso desse de criticar a austeridade em plena reunião do BRICS, que mensagem ele está passando para o investidor sobre a segurança de se investir aqui no nosso país? Olha, na verdade, o presidente Lula está emitindo uma mensagem de favorável à irresponsabilidade fiscal, porque, ao contrário do que ele disse, a austeridade não é um processo contra os pobres. A austeridade é o processo normal em qualquer sociedade civilizada. Todos os países que deram certo, ao contrário do que o Lula diz, são aqueles que preservaram a austeridade. A austeridade é o sentido de rigor da disciplina. A austeridade, novamente, tem a ver com disciplina, com irresponsabilidade. E a austeridade é fundamental para fazer com que os países vivam dentro de suas receitas acrescentadas de um endividamento responsável. Portanto, a austeridade é o processo que levou, é parte do processo que levou o mundo à prosperidade nos últimos 100 anos, pelo menos, né? Quando o presidente Lula está falando contra a austeridade, e é uma tônica do partido dele, há quem fale no partido dele de austericídio, como coisa que a austeridade fosse um suicídio, é porque o presidente acha que cortar gastos significa necessariamente prejudicar os pobres. E não é assim. Se você olha todos os processos de corte de gastos, raramente eles atingem programas sociais. Inclusive um deles, o Bolsa Família, ele tem execução compulsória, mandatória, obrigatória pela Constituição atual, tá certo? Então, isso é como numa família. A família tem que ver dentro dos seus rendimentos e se endividar de forma responsável, ou seja, calculando a sua capacidade de pagar pelo empréstimo que tomou, né? Então, quando o Lula está falando de austeridade, é naqueles casos em que o excesso de gastos leva à necessidade de cortes para evitar que a situação se torne insustentável. É bom lembrar, por outro lado, que programas de austeridade, como a gente conhece e o PT rejeita, são aqueles que são executados para cortar a tendência explosiva do gasto público, que leva normalmente a uma tendência também explosiva na relação entre a dívida pública e o PIB. E quando isso acontece, né, o excesso de endividamento, isso gera perda de confiança na economia, em alguns casos gera crises de confiança muito sérias que dão origem à inflação e queda da capacidade de crescimento do país. E, portanto, ser contra a estabilidade é ser a favor da inflação. E a inflação, como se sabe, ela prejudica particularmente os pobres. Portanto, eu acho que vale a pena dizer que, ao defender a ausência de austeridade, o presidente da República está, na verdade, conspirando contra os pobres. Mailson, é possível dizer também que a gente já vive uma crise fiscal sem solução? Qual seria o remédio? Desculpa, não ouvi bem. É possível dizer que hoje o Brasil já vive uma crise fiscal sem solução? E, se tiver alguma solução, qual que seria o remédio? Olha, para crises fiscais como a gente vive, sempre tem solução. E, felizmente, isso já está mapeado, né? Vários analistas que se debruçam sobre essas questões graves porque passam as finanças públicas, sabem o que fazer, né? O objetivo final, na verdade, é devolver a sanidade ao orçamento, a flexibilidade do orçamento. O Brasil iniciou uma marcha da insensatez fiscal na Constituição de 88, que criou gastos sociais, embora louváveis, mas incompatíveis com o estado de desenvolvimento do país, incompatível com a capacidade financeira do Tesouro Nacional. E um bom exemplo disso é a Previdência. A Previdência brasileira é seguramente a mais generosa do mundo. Também nada contra ter mais recursos para aposentado. A questão é se nós podíamos fazer isso. Para você ter uma ideia, saiu agora um estudo do Banco Mundial
mostrando o mundo rico gasta, em média, 7,7% do PIB em aposentadorias e pensões. O Brasil gasta 12,7% do PIB nesses gastos, né? Nesses programas. Para fazer outro tipo de comparação, antes da Constituição de 88, em 1987, a União gastava 32% do seu orçamento com aposentadorias. Hoje gasta 52%. Mais da metade dos gastos primários do governo federal tem a ver com aposentadorias e pensões. Então, é preciso fazer uma reforma previdenciária mais profunda do que foi feita até agora, até porque a expectativa de vida está aumentando. Isso é uma boa notícia, né? Quanto mais as pessoas vivem, entretanto, significa mais gastos previdenciários. Então, mais gastos previdenciários significa tomar medidas para evitar que se torne um calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Então, tem duas formas de fazer isso. Uma é aumentar a contribuição, o que é muito difícil, porque é impopular, e a outra é aumentar a idade de aposentadoria. Vários países já estão com 67 anos da idade de aposentadoria. O Brasil tem que eliminar diferenças de regime de aposentadoria. Hoje tem militar, tem urbano, tem rural, tem que ser um só. Diferenças de idade, mulher se aposenta aos 62, homem aos 65, rural aos 60, tudo tem que ser uma idade só. É preciso, por outro lado, desvincular o salário mínimo de aposentadorias. Nenhum país faz isso. Em todos os países, os aposentados têm a garantia de que os seus rendimentos não serão corroídos pela inflação. E por isso eles são ajustados anualmente à inflação do ano anterior. Não é? No Brasil tem ganhos reais. Não é? E é tão esquisito que no Brasil tem sindicato de aposentados. Aposentadorias, os sindicatos, é uma instituição criada no século XIX, particularmente no Reino Unido, para dar aos trabalhadores poder de barganha para discutir os seus salários, ser defendido pelos sindicatos. Aqui não. Aqui sindicato é como se fosse possível conseguir, por sindicato, um aumento das aposentadorias, como se ocorre com o aumento de salário no setor do mercado, né? E aí eu pergunto, será que aposentado poderia fazer greve para ter um aumento de rendimento, né? É possível, por outro lado, finalmente, eliminar outra esquisitice do sistema orçamentário brasileiro, que é a vinculação de impostos à saúde e à educação. Desde a Babilônia, do Egito Antigo, quando o orçamento surgiu, as prioridades são definidas todos os anos. Isso foi consagrado no século XVI e XVII pelas grandes revoluções do Ocidente. A Revolução Inglesa de 1688, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Nas três, o Congresso foi investido do poder de definir anualmente o orçamento. Aqui tem prioridade definida para sempre. Por exemplo, educação e saúde, para sempre, é um percentual da receita. Quem diz que daqui a 100 anos essa vai ser a prioridade do país, tá certo? Tem muita coisa a fazer. Sucede que o PT, não é, e o presidente Lula, eles são contra essas reformas. Aliás, o PT, é justo dizer, é o único grande e importante partido de esquerda do Ocidente que não modernizou seu pensamento econômico. O PT está fazendo agora 45 anos com o mesmo discurso de gasto público que já era equivocado quando da sua fundação em 1980. Ministro, e diante disso, o senhor avalia que o STF deve ou não manter o IOF sem aumento? Olha, eu imaginava que o IOF ia manter o decreto do presidente da República, tem jurisprudência nesse sentido. Em ocasiões passadas, quando o governo usou o IOF para aumentar a arrecadação, quando o tributo tem natureza apenas regulatória, o STF sancionou essa visão. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes me surpreendeu, porque em algum trecho de sua sentença, ele diz que há evidência de que o IOF deve ser um imposto arrecadatório, né? Eu realmente não sei qual vai ser a solução, mas provavelmente vai ter um meio entre manter ou não o STF. Aliás, é uma ocasião para dizer que o Brasil tem que pensar seriamente
em extinguir o IOF. O IOF é um imposto ruim, é um imposto em cascata, é um imposto que prejudica todos, inclusive os pobres, hein? O PT está dizendo, e fez agora um vídeo horroroso, né, dizendo que os ricos é que são atingidos pelo IOF. Não, os pobres também são. 81% de quem ganha até 2 salários mínimos tem dívidas em atraso. Essas pessoas têm acesso ao crédito hoje. E, portanto, o IOF, proposto pelo ministro Haddad, que ele disse que é só para o andar de cima, vai atingir também o andar de baixo. Portanto, eu acho que nessa discussão deveríamos encontrar, né, um caminho para discutir seriamente a extinção do IOF. Ele não faz mais sentido, ele é um imposto em cascata, deixe-me repetir, e tem um defeito básico, é o imposto mais fácil de arrecadar. E todas as vezes que isso acontece em um país, é a esse imposto que o governo recorre, porque ele é cobrado através das instituições financeiras, tributando as transações que pessoas físicas e jurídicas fazem no mercado financeiro. Pois é, ainda mais com aquela balança da justiça, né, que o senhor citou da campanha agora que está sendo veiculada pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores. Vou passar a pergunta para o José Maria Trindade, direto de Brasília, que acompanha bastante os bastidores e com certeza tem uma pergunta qualificada. Salve, ministro. Eu tive a oportunidade de cobrir a sua gestão aqui na Esplanada dos Ministérios. Ministro, é interessante dizer e importante que muita gente no PT acredita mesmo, e de boa fé deles, de que é preciso gastar para desenvolver o país e tal. E houve um pensamento geral nisso, né? Uma tese de que os países que se endividaram provocaram desenvolvimento e tal. E a gente vê hoje os Estados Unidos encalacrado, né? Vai chegar a 118% do PIB em dívida. Onde isso vai parar, ministro? E por que houve essa mudança de pensamento aí sobre endividar para desenvolver? Olha, esse pensamento está na origem do PT, tá certo? O PT não teve, na sua origem, o concurso de economistas de centro. Todos eram de esquerda. A igreja foi parte importante da formação. E eles tinham um discurso correto, não é? Até hoje correto, de que um dos objetivos do PT seria combater a pobreza, trabalhar pela redução das desigualdades. Só que, como eu disse antes aqui, eles não se deram cuidado de saber se o país podia isso, né? Então, eu acho que vai levar algum tempo para o PT fugir desse discurso equivocado, né? Como diz a ministra Dilma, gasto é vida. E como se sabe, o que impulsiona um país é a produtividade. Não é? Eu acabo de ler um estudo na revista Foreign Affairs americana, que ele diz o seguinte: se os Estados Unidos tivessem continuado o nível de ganho de produtividade até 1973, a renda per capita americana hoje seria 56% maior. Eu acho que no Brasil, se fizer um estudo, vai mostrar se a ganho de produtividade, que foram base para o excelente crescimento do país nos anos 68 a 73, se tivesse continuado, o Brasil podia ter uma renda per capita o dobro, talvez o triplo da que tem hoje. Teria menos pobres, menor desigualdade, mais prosperidade. Então, a dificuldade que o PT tem de entender o papel da produtividade no crescimento é impressionante, né? Falta leitura, talvez, ou influência positiva de economistas que levam isso a sério. Eu costumo citar uma frase que eu acho exemplar de um prêmio Nobel de Economia, o economista americano Paul Krugman, quando perguntaram a ele o papel da produtividade. Ele diz o seguinte: olha, a produtividade não é tudo na economia, mas no longo prazo é tudo. Portanto, a história mostra que partidos de esquerda que ficam renitentes a ideias equivocadas, eles só mudam depois de sofrer seguidas revoltas eleitorais. É o caso muito claro do Partido Trabalhista Britânico, que ficou 18 anos do PT, 18 anos fora do poder, com um discurso equivocado como o do PT, contra a privatização, contra a austeridade e assim por diante, até que surgiram líderes
que começaram a perguntar, escuta, por que o eleitor britânico deixou de votar nos trabalhistas? Só uma minoria hoje o faz. E alguém de lucidez dentro do Partido Trabalhista diz, os eleitores não concordam com o nosso discurso, ou mudamos o nosso discurso e partimos para entender melhor porque nós estamos errando, ou não vamos ficar para sempre perdendo e vamos desaparecer. E é daí que surge o movimento interno no Partido Trabalhista para questionar o discurso equivocado de então. E teve alguns líderes, levou muito tempo isso, né? O Gates, que é um moderado trabalhista, foi que começou a falar nisso, e isso se concluiu meados dos anos 1990 com o Tony Blair, que virou líder do partido e conduziu o partido a mudar de visão de mundo, incluindo a eliminação de um artigo do seu estatuto que pregava, na verdade, o comunismo, né? O controle total dos meios de produção. Eles conseguiram eliminar ou reformar esse artigo, né? O PT, felizmente, não enveredou por aí. O PT já nasceu admitindo a democracia e não a ditadura do proletariado, mas não evoluiu naquilo que é relevante para a prosperidade, que é entender como a economia funciona e entender os tempos, que os tempos mudam. Por exemplo, os tempos de empresas estatais ficaram para trás. Não há nenhuma razão de natureza objetiva, social, política, estratégica, para existir as estatais que tem hoje. O empresariado brasileiro e o mercado de capitais estão em condições de viabilizar a administração privada e que será muito melhor dessas empresas estatais. Então isso vai levar tempo, né? Deixa eu repetir, as derrotas do PT podem ser o antídoto, né, para reverter essa visão equivocada que o partido professa. Sim. Bom dia, ministro. Para satisfação ouvir suas palavras tão esclarecedoras. Dia 10 de abril, apenas, o presidente sancionou a lei do orçamento. No dia 20 de maio, um mês depois praticamente, o Haddad veio dizer que não tinha dinheiro, o orçamento estava errado e precisava aumentar o IOF para fechar as contas. Uma semana depois, o Lula disse que, no fundo, economizar para quê? Isso é estratégia ou o governo está completamente perdido nas contas? Olha, eu prefiro acreditar que o modelo está inviável, não é? Eu acho que eu não critico o Haddad por essa declaração, embora ela pareça irresponsável. É que ele está externando uma visão que se apoderou do governo correta, de que nós chegamos ao limite, à irresponsabilidade do grau de despesas obrigatórias do país. O Brasil, em 1987, novamente um ano antes da Constituinte, gastava em itens obrigatórios 37% do orçamento. Agora gasta 96%. 90% de gastos explicitamente obrigatórios, como previdência e pessoal, e o restante em pisos de saúde e educação, 96%. E estudos recentes, inclusive encampados pelo governo do PT e externados pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, indicam que em 2027, 100% da margem fiscal do país, do governo federal, estarão comprometidos com itens obrigatórios. Então não sobrará um tostão para mais nada, aí vai ter um colapso. Aliás, o governo já começou a parar por causa disso, hein? A dificuldade de ajustar o orçamento é crescente, não é? Por força dessa irresponsabilidade, por força do aumento de um fator positivo que é o aumento da longevidade, né? Todos que estamos acompanhando essa matéria na imprensa, na mídia como um todo, a gente está vendo o governo começou a parar. 7 dos 10 aviões da FAB estão no solo por falta de peças de reposição. Hoje, eu vi nos jornais que 47 aviões da FAB pararam de voar. As agências reguladoras estão sem recurso para exercer fiscalização. A ANAC, a da Aviação Civil, emitiu um comunicado, eu diria, muito preocupante. Ele diz que isso começa a afetar o trabalho da aviação civil, que pode redundar em incidentes e acidentes aéreos, né? O Exército desativou a sua área de formação de atletas olímpicos por falta de recursos, porque o governo precisa de um mínimo. A instituição fiscal independente calcula que o governo federal, para funcionar minimamente,
precisa de uma flexibilidade orçamentária ou gastos discricionários da ordem de 1,7% do PIB. Nós já estamos abaixo disso. Estamos caminhando, portanto, para o abismo, né? E a saída seria fazer essas reformas. Elas vão ser feitas? Não. Deixa eu repetir, o PT e Lula são contra ela. Portanto, tudo indica que isso vai cair no colo do próximo governo. E pode até cair no colo do atual governo, porque a instituição fiscal independente avisou a semana passada que o colapso, ou seja, 100% obrigatório, pode acontecer já em 2026. Nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Obrigada pela sua participação. Bom domingo.